Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Hoje nós vamos fazer juntas um processo muito interessante que vai ser muito útil para a gente na costura criativa, que é aprender a plastificar um tecido. Por que que eu resolvi estar passando essa dica para vocês? Porque às vezes a gente vai fazer uma peça que a cliente pede assim, você podia plastificar por dentro o forro, porque fica mais fácil. Tipo uma necessaire, por exemplo, né? A cliente quer carregar uma base, esse tipo de coisa assim. Às vezes acontece de derramar lá dentro um creme, alguma coisa assim. Fica mais fácil para a pessoa fazer a higienização da peça. Então, muitas vezes a gente não acha o tecido plastificado que vai combinar com o tecido que a gente vai usar para produzir a peça. Então, nós podemos produzir o nosso próprio tecido plastificado. Então, hoje eu resolvi trazer essa dica para vocês por isso. Para começar, a gente vai precisar do tecido que a gente vai utilizar. Eu cortei esse aqui já na medida que eu vou precisar. E a gente vai utilizar o Contact. O Contact, para quem não conhece, ele é um plástico que de um lado ele tem uma cola e ele vem com esse papel protegendo ele aqui. Então, o que que a gente faz? A gente vai cortar o Contact um pouquinho maior do que a medida do nosso tecido, porque a gente retira o excesso depois. Então, a gente precisa cortar ele sobrando um pouquinho. Antes de fixar o Contact na nossa peça, a gente precisa que o tecido esteja bem passadinho, para não acontecer de enrugar depois, para ele ficar bem fixado no plástico. Então, como a gente vai utilizar o ferro, eu vou proteger a minha tábua de corte aqui primeiro. Então, depois da minha peça, da minha tábua de corte já protegida, da minha peça de tecido já bem passadinha, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou retirar o papel de proteção do Contact, com muito cuidado, pra gente não rasgar o papel, porque a gente vai reutilizar ele, tá? Durante o processo. Deixa eu reservar ele aqui. Então, aqui, ó, eu vou pegar o lado da cola do Contact e vou com muito cuidado sobrepor ele aqui no lado direito do meu tecido, né? Que o lado vai ser plastificado é o lado direito. Eu vou posicionar ele aqui, ó, com muito cuidado. Vou passar bem a mão aqui para tirar o ar. Olhando assim, aparentemente, já tá fixado, mas não tá. Desse jeito aqui eu posso retirar ele quantas vezes for necessário, que ele ainda vai soltar aqui, ó. Estão vendo? Então, pra gente ter certeza que ele vai estar fixado, tem um macetezinho aqui. Aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai virar a peça pro lado esquerdo. Pra ter certeza que não ficou ar aqui embaixo, eu vou pegar ou uma espátula que eu tiver em casa, ou uma régua um pouco menor, eu vou usar esse pedacinho de régua aqui. Vou passar no tecido do meio pra fora. Aqui, olha, tá vendo? Ficam sempre umas buguinhas, porque acumula ar aqui embaixo, por mais que a gente não perceba. Então, eu vou ir espichando o tecido com a ajuda dessa régua ou de uma espátula, para que o tecido fique bem espichadinho. Se der alguma ruguinha, eu levanto, acerto aqui de novo. O tecido ficar realmente bem aplicado no meu Contact. Depois de eu ter alinhado bem o meu tecido aqui sobre o plástico do Contact, o que que eu faço? Eu vou retirar a sobrinha do plástico que ficou aqui com a tesoura.
Então, depois da gente retirar o excesso do plástico, tá tudo na medida exata um do outro aqui. Vocês lembram que eu pedi para vocês reservarem o papel que a gente removeu do contact? A gente vai pegar essa parte que tá o plástico, vamos colocar o lado amanteigado do papel contact sobre a parte do plástico. Vamos vir com o ferro numa temperatura mais fria, tá? Porque se tiver muito quente, ele vai enrugar, vai estragar. Então, ele tem que estar numa temperatura mais baixa. Vamos aplicar o ferro em cima do papel contact. Puxando aqui, ó, do centro para as laterais. Sem demorar o ferro muito tempo no mesmo lugar, tá? Para não correr o risco de estragar o plástico. Dá certinho, gente, vocês vão ver depois, tá? Aqui, olha, a gente vai passando sobre o papel. Isso aqui vai fazer com que o plástico venha se fixar no tecido de forma permanente. Porque a cola que vem no plástico, ela não é uma cola permanente. Então, com o calor do ferro, isso já vai mudar. Agora, depois que eu passei do lado direito, eu posso virar o meu tecido pro lado esquerdo. Desse lado aqui, como ainda é a parte de algodão do tecido, eu posso aplicar o ferro sem o papel. Porque a temperatura do meu ferro, ela não tá muito elevada. Se tivesse muito quente, ia estragar. Então, aqui, ó, eu venho, mesma coisa, aplicando do centro para as extremidades. Venho passando o ferro em cima do tecido. E dessa forma, o meu tecido vai ficar plastificado. Eu vou poder usar ele com facilidade em qualquer peça que eu for trabalhar, sem correr o risco de ficar soltando, deslizando. Prontinho. Aqui está o nosso tecido já totalmente plastificado. Vocês podem ver que não ficou enrugado, ficou lisinho. Aqui, olha, muito bom resultado. A gente pode produzir qualquer peça. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma peça utilizando esse tecido plastificado, para vocês verem que vai ficar muito bom. Nós vamos fazer, para quem tiver interesse de ver no próximo vídeo, uma nécessaire com um espaço porta-pincéis de maquiagem. Uma peça muito bacana. Então, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like. E eu aguardo vocês aqui para o próximo vídeo, tá bom? Super beijo!